Marco, programador cético de 32 anos, recupera dados do laptop de Carlo Acutis, jovem beato italiano, e encontra uma mensagem misteriosa sobre um milagre esquecido em 1954. Seguindo as pistas, viaja a Monteluce, aldeia abandonada, onde encontra uma igreja antiga, um relicário escondido, e vive uma experiência inexplicável que o transforma profundamente. Sem se tornar religioso, Marco muda, cria um projeto digital honrando o legado de Carlo e aprende que buscar com honestidade é mais importante que ter certezas. Antes de começarmos esta história extraordinária, eu preciso de um favor seu. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão de inscrição agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias incríveis como esta. Deixa também seu like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Comenta qualquer coisa, até um emoji já ajuda, beleza? Então vamos lá. A chuva batia contra a janela do apartamento em Milão, com uma insistência quase irritante. Marco Bellini observava as gotas deslizarem pelo vidro, enquanto o brilho azulado da tela do computador iluminava seu rosto cansado. Eram 3 da manhã de uma terça-feira comum de outubro de 2019, e ele estava exatamente onde sempre estivera nos últimos 5 anos, sozinho, em frente a uma máquina, buscando respostas que a vida real parecia incapaz de fornecer. Marco tinha 32 anos e trabalhava como programador freelancer. Não era o tipo de pessoa que acreditava em mistérios. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica, um código-fonte, uma sequência de causas e efeitos que podia ser decifrada com tempo e paciência suficientes. Fora criado em uma família católica tradicional, mas abandonara qualquer resquício de fé aos 17 anos, quando sua mãe morreu de câncer apesar de todas as orações, todas as promessas, todas as súplicas desesperadas ao céu silencioso. Desde então, Marco desenvolvera uma casca dura de ceticismo. Religião era superstição. Milagres eram coincidências mal interpretadas, e qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência simplesmente ainda não tinha sido estudada adequadamente. Naquela noite específica, ele estava trabalhando em um projeto tedioso, um sistema de catalogação para um museu diocesano em Assis. O cliente, um padre idoso chamado Dom Pietro, insistira em incluir no banco de dados informações sobre relíquias, santos padroeiros e eventos milagrosos documentados ao longo dos séculos. Marco havia revirado os olhos ao ler o briefing, mas o pagamento era bom e ele precisava do dinheiro. Enquanto digitava linhas de código, seus olhos caíram sobre um nome no documento de referência: Carlo Acutis. Algo naquele nome o fez pausar. Não pela santidade. Marco não se importava com santos, mas pela data. Nascido em 1991, falecido em 2006. Um santo com apenas 15 anos? Isso era incomum. A curiosidade, esse velho hábito de programador, o fez abrir uma nova aba no navegador. O que ele encontrou o deixou intrigado. Carlo Acutis não era um santo medieval. Não era um mártir torturado ou um místico que passava décadas em cavernas. Era um garoto, um adolescente italiano que jogava videogame, navegava na internet e tinha uma paixão por programação. Havia fotos dele de jeans e tênis, sorrindo naturalmente, sem poses artificiais de santidade. Um nerd religioso, Marco murmurou para si mesmo, com um leve sorriso sarcástico. Que combinação estranha. Mas quanto mais ele lia, mais sua curiosidade se aprofundava. Carlo havia criado um site catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Não era exatamente o tipo de projeto que a maioria dos adolescentes escolheria. E tinha feito isso sozinho, aprendendo programação por conta própria. Marco sentiu uma pontada estranha. Ele também havia aprendido a programar sozinho, também passara a adolescência imerso em códigos e telas. Mas enquanto Carlo usara essas habilidades para algo que considerava transcendente, Marco as usara apenas para se isolar do mundo.
Fechou a aba bruscamente, irritado consigo mesmo por perder tempo com aquilo. Voltou ao trabalho, mas uma inquietação permaneceu, como uma nota dissonante que não se resolvia. 3 dias depois, Dom Pietro ligou. Marco, meu filho, preciso que você venha até Assis. Há algo que você precisa ver pessoalmente. Não posso fazer isso remotamente? Marco suspirou, já prevendo a resposta. Não, é importante e... O padre hesitou. Tem a ver com Carlo Acutis. Sei que você estava pesquisando sobre ele. Um arrepio percorreu a espinha de Marco. Como você sabe disso? Seus logs de acesso ao servidor. Eu não estava espionando, mas notei que você acessou os arquivos sobre ele várias vezes nos últimos dias. Marco sentiu seu rosto queimar de constrangimento e irritação. Eu estava apenas verificando os dados. Claro, a voz do padre era gentil, mas havia algo mais ali. Uma certeza quieta, quase divertida. De qualquer forma, preciso que venha. Amanhã, se possível. Pagarei pela viagem. Marco quase recusou. Mas algo, talvez apenas a monotonia de sua vida, ou aquela curiosidade irritante, o fez concordar. No dia seguinte, ele estava em um trem com destino a Assis. Assis era exatamente o tipo de cidade que Marco detestava. Antiga, religiosa, cheia de turistas peregrinos e igrejas em cada esquina. As ruas estreitas de pedra pareciam sussurrar séculos de devoção, algo que para ele soava como séculos de ilusão coletiva. Dom Pietro o esperava na entrada do Museu Diocesano, um edifício de pedra desgastada pelo tempo. O padre era baixo, com cabelos brancos escassos e olhos incrivelmente vivos para seus 70 e tantos anos. Marco, que bom que veio. Apertaram as mãos. Venha, temos muito Eles para atravessaram conversar. corredores forrados de pinturas religiosas até chegarem a uma sala nos fundos, um arquivo apertado, com estantes repletas de livros, caixas e documentos. Sente-se, por favor. Dom Pietro indicou uma cadeira antiga de madeira. Café? Sim, obrigado. Enquanto o padre preparava 2 expressos em uma cafeteira elétrica minúscula, Marco observava o espaço. Havia algo curiosamente moderno em meio ao antigo. Um computador recente, um scanner de documentos, discos rígidos externos empilhados. Está se perguntando sobre a tecnologia, Dom Pietro disse, entregando-lhe uma xícara. A igreja está mais conectada do que muitos pensam, especialmente graças a pessoas como Carlo, o garoto santo programador, o jovem santo programador. O padre corrigiu gentilmente. E sim, ele nos mostrou que tecnologia e fé não são inimigas, que podemos usar ferramentas modernas para preservar verdades antigas. Marco tomou um gole do café forte. Então por que estou aqui? O que você queria me mostrar? Dom Pietro sentou-se, suas mãos enrugadas, segurando a própria xícara. Há 3 semanas, recebemos uma doação. Alguns pertences pessoais de Carlo Acutis. A família estava fazendo uma reorganização e decidiu que certos itens deveriam estar em um lugar onde outras pessoas pudessem apreciá-los. E isso me envolve como? Entre os itens, havia um laptop antigo, um MacBook de 2005, creio. A família disse que Carlo o usava para seu trabalho no site dos Milagres Eucarísticos. Pediram que tentássemos recuperar o que pudéssemos do disco rígido para preservação histórica. Marco se endireitou na cadeira, seu interesse profissional despertado. E você quer que eu faça a recuperação de dados? Exato. Mas há algo estranho. Dom Pietro levantou-se, foi até uma mesa e voltou com um laptop antigo, prateado e coberto de arranhões. Já tentamos com técnicos locais. 3 diferentes. Todos desistiram. Desistiram? Por quê? O padre colocou o computador na mesa entre eles. Disseram que o equipamento apresentava anomalias, arquivos que apareciam e desapareciam, mensagens de erro inexplicáveis. Um deles jurou que viu o texto aparecendo sozinho na tela. Marco quase riu. Provavelmente vírus ou corrompimento do disco rígido. Nada de sobrenatural. Foi exatamente o que eu disse. Dom Pietro sorriu. Por isso chamei você.
Preciso de alguém cético, alguém que não vai deixar a imaginação criar fantasias. Aquilo soou como um desafio, e Marco nunca recusava desafios técnicos. Posso levá-lo para meu hotel? Vou precisar de ferramentas específicas e tempo. Leve para onde quiser. Só me mantenha informado. Marco pegou o laptop, sentindo seu peso familiar. Por algum motivo, suas mãos tremiam levemente. Ele atribuiu isso à cafeína. De volta ao pequeno hotel onde estava hospedado, Marco montou uma estação de trabalho improvisada. Conectou o laptop antigo ao seu próprio computador via cabo adaptador, preparou software de recuperação de dados e começou a trabalhar. As primeiras horas foram frustrantes. O disco rígido estava em péssimo estado, com setores corrompidos e uma estrutura de arquivos caótica. Mas nada que Marco não pudesse lidar. Ele havia recuperado dados de equipamentos muito piores. Por volta das 9 da noite, conseguiu finalmente acessar a pasta raiz do sistema. Lá estavam centenas de arquivos, fotos, documentos de texto, código HTML, imagens de santos e igrejas. E então, algo chamou sua atenção. Uma pasta chamada simplesmente Para Quem Vem Depois. O nome era estranho, íntimo, quase como se Carlos soubesse que alguém algum dia estaria ali, olhando seus arquivos. Marco clicou 2 vezes. A pasta continha um único arquivo de texto, mensagem TXT. Seu coração acelerou sem motivo aparente. Com o cursor pairando sobre o arquivo, ele hesitou. Por que estava hesitando? Era apenas um arquivo de texto. Clicou. O documento abriu e Marco começou a ler. Se você está lendo isto, é porque chegou a hora. Não sei quem você é, nem quando encontrará estas palavras, mas sei que você está procurando algo. Talvez respostas, talvez apenas dados. Talvez você nem acredite em nada do que eu acreditei. Mas estou deixando isto aqui porque aprendi que Deus usa todos os caminhos para alcançar as pessoas, até mesmo um arquivo de computador antigo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada é por acaso. Há algo que você precisa ver, algo que eu guardei para este momento. Vá para a pasta O Milagre Esquecido. Você saberá o que fazer. De peito de Marco afastou-se da tela, seu coração agora batendo desconfortavelmente rápido. Isso era ridículo. Era apenas uma mensagem genérica, provavelmente escrita para qualquer pessoa que acessasse o computador. Não havia nada de sobrenatural ali. Mas então, por que suas mãos estavam suando? Voltou ao explorador de arquivos e procurou a pasta mencionada. Ela não estava visível. Ele tentou fazer uma busca no sistema. Nada. Verificou arquivos ocultos, pastas de sistema, caches. Nada. Onde diabos está essa pasta? Ele murmurou, sua frustração crescendo. Foi então que aconteceu algo que fez seu sangue gelar. O cursor do mouse começou a se mover sozinho. Marco congelou, observando enquanto o ponteiro deslizava pela tela com propósito deliberado, como se guiado por uma mão invisível. Ele não estava tocando no trackpad, nem no mouse. Não havia conexão remota ativa. O cursor navegou até uma pasta específica, depois outra, descendo por camadas de diretórios que Marco nem sabia que existiam, até finalmente parar sobre uma pasta sem nome, apenas um símbolo. E então, a pasta abriu sozinha. Marco empurrou a cadeira para trás, levantando-se bruscamente. Seu coração martelava no peito, e ele podia sentir suor frio escorrendo por suas costas. Isso não está acontecendo, ele disse em voz alta para o quarto vazio. É um script automático, tem que ser. Mas ele sabia de programação o suficiente para reconhecer que aquilo não era normal. Scripts não navegavam interfaces gráficas daquela maneira. E ele havia verificado. Não havia processos suspeitos rodando no sistema. Respirou fundo algumas vezes, forçando-se a recuperar o controle. Era um programador. Problemas técnicos tinham soluções técnicas. Simples assim. Lentamente, voltou a sentar-se e olhou para a tela.
A pasta estava agora aberta, revelando seu conteúdo. Diversos arquivos de texto, algumas fotos digitalizadas de documentos antigos e um arquivo de vídeo. Testemunho.mov. Marco moveu o cursor com cuidado, como se o computador fosse morder. Clicou no arquivo de vídeo. O player abriu, mostrando uma imagem granulada de baixa resolução, claramente gravada com uma webcam antiga. Lá estava Carlo Acutis, talvez com 14 ou 15 anos, sentado em frente a uma estante de livros. Ele usava uma camiseta simples e tinha aquele sorriso tranquilo que Marco vira nas fotos online. Oi! A voz de Carlo soou jovem, mas surpreendentemente clara. Se você está assistindo isto, então meu pequeno sistema de navegação automática funcionou. Demorei semanas para programar aquilo. Ele riu. Espero que não tenha assustado você demais. Marco sentiu uma mistura estranha de alívio e espanto. Então havia realmente um script, um muito sofisticado. Carlo continuou. Eu sei que isso pode parecer estranho. Gravar uma mensagem para alguém que eu nem conheço sobre algo que pode ou não acontecer. Mas eu aprendi que Deus trabalha de maneiras misteriosas. E às vezes, Ele nos pede para plantar sementes que outros vão colher. O garoto olhou diretamente para a câmera e Marco sentiu como se aqueles olhos estivessem vendo através do tempo, através da tela, diretamente para dentro dele. A pessoa que encontrar isto provavelmente é cética. Provavelmente não acredita em milagres. E tudo bem, eu entendo. O mundo moderno nos ensina a duvidar de tudo que não podemos medir ou provar. Marco sentiu um arrepio. Era como se Carlo estivesse falando diretamente com ele. Mas eu quero compartilhar algo com você. Algo que nunca contei a muitas pessoas. Algo que mudou minha vida. Carlo pegou alguns papéis fora do quadro da câmera. Quando comecei meu projeto sobre milagres eucarísticos, eu queria documentar todos os casos reconhecidos pela Igreja. Lanciano, Bolsena, Santarém, todos aqueles que já tinham sido investigados e aprovados. Mas, durante minha pesquisa, eu encontrei referências a um evento que nunca tinha sido oficialmente reconhecido. Algo que aconteceu aqui na Itália, em 1954, em uma pequena aldeia nos Apeninos. E ele mostrou um dos papéis, uma fotografia antiga, amarelada, mostrando o que parecia ser uma igreja de pedra pequena e simples. A aldeia se chamava Monteluce. Fica em uma região montanhosa muito isolada. Em agosto de 1954, durante uma missa ordinária, algo extraordinário aconteceu. Várias pessoas, não apenas uma ou duas, mas mais de 30, testemunharam o que descreveram como luz saindo do tabernáculo. Não uma luz normal, mas algo que eles disseram ser vivo. Marco se inclinou para a frente, apesar de si mesmo. O padre local, Dom Vincenzo Torrini, ficou assustado. Ele fechou a igreja e pediu que ninguém falasse sobre o ocorrido. Mas as notícias se espalharam. Um investigador foi enviado pela diocese, não para confirmar o milagre, mas para abafá-lo. Sabe por quê? Carlo fez uma pausa dramática. Porque 1954 era um período de tensão política na Itália. A Guerra Fria estava no auge. O Partido Comunista estava forte, especialmente nas áreas rurais. A igreja temia que relatos de milagres fossem usados como propaganda antirreligiosa, como evidência de superstição camponesa. Então, decidiram enterrar o caso. O garoto colocou os papéis de lado. Mas eu encontrei testemunhos, cartas escritas por pessoas que estavam lá, fotografias, e encontrei algo mais. Ele sorriu misteriosamente. Há um símbolo gravado na pedra angular daquela igreja, um símbolo muito antigo, de origem bizantina. E esse mesmo símbolo aparece em vários outros locais onde milagres eucarísticos ocorreram. Marco franziu a testa. Símbolos repetidos podiam significar apenas uma tradição arquitetônica compartilhada, nada mais. Eu sei o que você está pensando, Carlo disse, como se lesse seus pensamentos. Coincidência, tradição. Mas aqui está a parte interessante. Eu rastreei esse símbolo através da história.
Ele não é aleatório. Ele marca lugares onde relíquias específicas foram guardadas em determinados períodos, relíquias conectadas a milagres. Ele pegou outro papel, um desenho feito à mão de um símbolo complexo, uma cruz entrelaçada com algo que parecia um trevo ou uma flor de 3 pétalas. Esse símbolo, eu passei meses estudando-o e descobri que ele não é apenas decorativo, é um código, um mapa. O vídeo congelou por um segundo, como se o arquivo estivesse corrompido, e depois continuou. Eu não tive tempo de seguir essa pista até o fim. Fiquei doente logo depois de compilar esta pesquisa, mas eu queria que alguém soubesse, que alguém continuasse. Carlo olhou para a câmera com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Se você está vendo isto, talvez seja você quem deveria ir até Monteluce. Talvez seja você quem deveria encontrar o que eu não pude. Não estou pedindo que você acredite em milagres. Estou apenas pedindo que você procure, que você veja com seus próprios olhos. Ele sorriu novamente, aquele sorriso tranquilo e misterioso. E se você for, leve isto com você. Carlo ergueu algo diante da câmera, um pequeno colar com um pingente. O símbolo, a cruz entrelaçada. Há um na pasta de arquivos digitalizados, a localização exata da igreja e instruções de como chegar lá. Boa sorte. E lembre-se, ele fez uma pausa. Nada é por acaso. O vídeo terminou. Marco permaneceu imóvel, olhando para a tela preta. Seu cérebro de programador estava em guerra com algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. Aquilo tudo podia ser elaboradamente falso. Um adolescente imaginativo criando uma caça ao tesouro fictícia. Mas algo naquele vídeo, na sinceridade dos olhos de Carlo, na especificidade dos detalhes, o perturbava. Ele abriu a pasta de documentos digitalizados. Lá estava tudo: coordenadas GPS, mapas escaneados, fotografias de arquivos paroquiais, transcrições de testemunhos manuscritos, e uma imagem do símbolo cristalina e detalhada. Marco salvou tudo em seu próprio computador e então, sem entender completamente por quê, pegou seu telefone e enviou uma mensagem para Dom Pietro. Preciso ir a um lugar chamado Monteluce. Você conhece? A resposta veio quase imediatamente. Conheço. Lugar esquecido. Por que pergunta? Carlo deixou algo sobre esse lugar. Posso pegar o carro emprestado amanhã? Houve uma longa pausa antes da resposta seguinte. Sim. Mas seja cuidadoso, Marco. Há razões pelas quais alguns lugares são esquecidos. Marco desligou o telefone e olhou pela janela. Lá fora, Assis brilhava sob o luar. Suas igrejas antigas silenciosas e cheias de segredos. Ele não acreditava em milagres, mas ia descobrir o que havia em Monteluce. A estrada para Monteluce serpenteava através dos Apeninos como uma cicatriz antiga na pele da montanha. Marco dirigia o pequeno Fiat que Dom Pietro emprestara, as mãos firmes no volante, mas a mente longe dali. Eram 7 da manhã de uma quinta-feira nublada. A névoa pendurava-se entre os vales como fumaça de incenso, e a cada curva fechada, a civilização parecia mais distante. Placas de trânsito eram raras, outros carros inexistentes. No banco do passageiro estava a pasta com os documentos impressos. Mapas, testemunhos, a imagem do símbolo. Marco havia passado a noite anterior mergulhado naqueles materiais, e quanto mais lia, mais sua incredulidade inicial dava lugar a algo diferente. Não exatamente crença, mas curiosidade investigativa. O tipo de curiosidade que o fizera se tornar programador. O desejo de desvendar sistemas, de encontrar padrões ocultos. E havia padrões ali. Carlo não estava delirando. Os testemunhos eram consistentes demais para serem fabricados. 37 pessoas, de diferentes idades e ocupações, descrevendo o mesmo evento em detalhes que convergiam. Uma luz que não queimava os olhos. Um calor suave que tocava o coração. Uma presença que não podia ser vista, mas era impossível negar. Marco era cético, mas também era intelectualmente honesto. Aquilo merecia investigação. De acordo com o GPS, que já estava perdendo o sinal, Monteluce ficava a ainda 40 minutos dali.
Mas quando ele finalmente viu a placa desbotada, indicando a saída, teve certeza de que ninguém vinha ali há décadas. A estrada secundária era de cascalho, estreita, ladeada por árvores retorcidas que formavam um túnel natural. A cada metro, o Fiat chacoalhava sobre pedras e buracos, e Marcos se perguntou se o carro sobreviveria à jornada. Finalmente, depois de 20 minutos que pareceram 1 hora, a estrada abriu-se em uma pequena clareira, Monte Luce, ou o que restava dela. Marco parou o carro e desceu, o ar frio da montanha mordendo seu rosto. À sua frente estava uma aldeia fantasma, talvez 10 ou 12 casas de pedra, todas abandonadas, com telhados parcialmente desabados e janelas vazias como órbitas oculares. Vinhas e mato tomavam as ruas estreitas. Um silêncio profundo, quase opressivo, envolvia tudo. No centro da aldeia, em uma pequena elevação, estava a igreja. Santa Maria de Monteluce, segundo a placa desgastada na entrada. Era menor do que Marco imaginara. Uma construção simples de pedra cinza, com uma única torre sineira e uma porta de madeira escura. Mas havia algo nela, uma solidez, uma presença. Marco aproximou-se lentamente, seus passos fazendo eco no silêncio. A porta estava destrancada. Provavelmente ninguém se importava em trancar uma igreja em um lugar abandonado. Ele empurrou e a porta rangeu alto, um som que pareceu profanar a quietude do lugar. O interior era escuro, iluminado apenas pela luz filtrada através de vitrais empoeirados. Havia talvez 10 bancos de madeira, um altar simples e atrás dele um tabernáculo de bronze tão manchado que mal brilhava. Mas foi a pedra que chamou a atenção de Marco. Logo acima da porta interna, embutida na parede, estava uma pedra angular entalhada. E nela, exatamente como Carlo havia dito, estava o símbolo, a cruz entrelaçada com a figura de 3 pétalas. Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele fotografou o símbolo com seu telefone, então caminhou até o altar. Suas pegadas ecoavam no espaço vazio. E ele teve a estranha sensação de não estar sozinho. Não no sentido sobrenatural, mas como se as paredes lembrassem dos que ali estiveram. Havia uma porta lateral, meio escondida atrás de uma cortina rasgada. Marco hesitou, então a abriu. Uma escada estreita descia para o subsolo. Claro, havia sempre um subsolo. Usando a lanterna do telefone, Marco desceu cuidadosamente. Os degraus de pedra estavam úmidos e traiçoeiros, e o ar ficava mais frio a cada passo. O subsolo era uma cripta pequena, com paredes de pedra nua e um teto abobadado baixo. Havia nichos esculpidos nas paredes, lugares onde antigamente relíquias ou caixões eram guardados. A maioria estava vazia, mas em um dos nichos, Marco viu algo. Uma caixa de madeira, pequena, do tamanho de uma Bíblia, coberta de poeira, mas intacta. Seu coração acelerou novamente. Ele aproximou-se e, com cuidado, pegou a caixa. Era mais leve do que esperava. Havia uma trava simples, mas não estava trancada. Marco respirou fundo e abriu. Dentro, envolto em tecido descolorido, estava um pequeno relicário de vidro e prata. E dentro do relicário, ele aproximou a lanterna. Parecia ser tecido, um fragmento de linho, antigo e amarelado. E sobre ele o que parecia ser manchas. Manchas escuras que poderiam ser qualquer coisa. Mas havia também um pergaminho enrolado, amarrado com um cordão fino. Marco o desenrolou cuidadosamente. O texto estava em italiano antigo, difícil de ler, mas ele conseguiu decifrar o suficiente. Este tecido foi tocado pela luz, guardado aqui para os que têm olhos para ver e coração para crer. Que quem o encontre saiba. O extraordinário habita o ordinário. Deus se esconde em coisas simples para que apenas os humildes o encontrem. Marco sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Não era crença. Ele se recusava a chamar de crença. Mas era como se uma porta antiga e pesada estivesse sendo empurrada, rangendo ao se abrir, depois de anos selada.
Ele cuidadosamente colocou tudo de volta na caixa e levou-a consigo para fora da cripta. Quando subiu de volta à igreja, a luz havia mudado. O sol finalmente rompera as nuvens e agora feixes dourados entravam pelos vitrais, pintando o interior com cores etéreas, azuis profundos, vermelho sangue, verdes esmeralda. Marco ficou parado ali, segurando a caixa, observando a luz dançar. E então sentiu, não era uma voz, não era uma visão, era algo mais sutil e paradoxalmente mais poderoso. Era como se o ar ao seu redor se tornasse mais denso, mais presente, como se o silêncio da igreja não fosse vazio, mas pleno. Lágrimas subiram aos seus olhos sem aviso. Ele piscou confuso, irritado consigo mesmo. Por que estava chorando? Mas as lágrimas continuaram vindo, e com elas, memórias. Sua mãe no hospital, segurando sua mão. Vai ficar tudo bem, Marco. De um jeito ou de outro, vai ficar tudo bem. Ele nunca havia chorado pela morte dela. Não realmente. Havia transformado sua dor em raiva, sua raiva em ceticismo, seu ceticismo em isolamento. Mas ali, naquela igreja esquecida, cercado por luz e silêncio, algo dentro dele finalmente se quebrou. Ele sentou-se em um dos bancos e chorou. Chorou por sua mãe, chorou pelos anos perdidos, chorou por todo o amor que havia rejeitado, por todas as conexões que evitara, por toda a beleza que se recusara a ver, porque ela não cabia em sua visão estreita e amarga de mundo. Não sabia quanto tempo ficou ali, talvez minutos, talvez uma hora. Quando finalmente parou, quando secou o rosto com as mãos trêmulas, ele se sentiu diferente, mais leve, como se tivesse largado algo pesado que carregava há tanto tempo que nem percebia mais o peso. Ele olhou para o tabernáculo, para o símbolo acima da porta, para a luz que ainda dançava nos vitrais. Eu não sei o que você é, ele sussurrou, sem ter certeza com quem estava falando. Não sei se é Deus, ou o universo, ou apenas minha própria cabeça tentando me curar. Mas, obrigado. O silêncio não respondeu, mas de alguma forma sentiu-se como uma resposta. A viagem de volta a Assis foi diferente. Marco dirigia mais devagar, observando a paisagem que antes apenas atravessara. As montanhas não pareciam mais hostis, mas majestosas. O céu, que antes era apenas céu, agora carregava nuances de cor que ele nunca notara. Lavandas suaves, rosas pálidos, azuis que iam do cobalto ao turquesa. A caixa de madeira estava no banco ao seu lado, cuidadosamente envolta em sua jaqueta. Ele ainda não sabia o que fazer com ela. Mostrar a Dom Pietro, certamente. Mas havia algo mais. Uma responsabilidade que ele sentia, mas não conseguia articular. Eram quase 6 da tarde quando chegou ao Museu Diocesano. Dom Pietro o esperava na porta, como se soubesse exatamente quando ele chegaria. Você encontrou algo? O padre disse. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Marco apenas acenou com a cabeça e entregou a caixa. Os dois entraram, caminharam até a sala de arquivo e Marco contou tudo. A igreja abandonada, o símbolo, a cripta, o relicário. Dom Pietro ouvia em silêncio, seus olhos antigos estudando o rosto de Marco com uma atenção que parecia ver além das palavras. Quando Marco terminou, o padre abriu cuidadosamente a caixa e examinou o relicário. Isto é extraordinário, ele murmurou. Vou precisar contatar especialistas, testar o tecido, datar o material, verificar a autenticidade. Mas mesmo que não seja o que o pergaminho afirma, ele olhou para Marco. O que aconteceu com você lá é real, não é? Marco desviou o olhar. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo. Silêncio. Sim, Marco finalmente admitiu. Aconteceu algo. Dom Pietro sorriu. Não um sorriso triunfante, mas gentil, quase paternal. Carlo tinha razão sobre você. Como assim? Ele escreveu em seu diário. Sim, temos acesso a alguns de seus escritos pessoais, que às vezes Deus escolhe os céticos porque eles fazem as perguntas certas, porque eles não aceitam respostas fáceis. E quando finalmente vêm, eles veem com clareza. Marco sentiu um nó na garganta.
Eu ainda não sei se vi alguma coisa. Talvez tenha sido apenas emoção, cansaço, sugestão. Talvez, Dom Pietro concordou facilmente. Ou talvez tenha sido exatamente o que pareceu ser. Você não precisa decidir agora. Fé não é algo que acontece de uma vez. É uma jornada. Eu não estou dizendo que tenho fé. E eu não estou dizendo que você tem. Estou apenas dizendo que você começou a jornada. E isso é o suficiente. Naquela noite, Marco ficou acordado em seu quarto de hotel, olhando para o laptop de Carlo. Ele havia concluído o trabalho de recuperação de dados. Todos os arquivos estavam agora preservados, catalogados, prontos para serem adicionados ao acervo do museu. Mas havia algo que ele precisava fazer primeiro. Abriu um novo documento e começou a escrever. Não um relatório técnico, mas uma narrativa. A história de como um programador cético seguiu as pistas deixadas por um adolescente santo e encontrou algo que não conseguia explicar. Escreveu sobre a jornada a Monteluce, sobre a igreja silenciosa e a luz nos vitrais, sobre a caixa na cripta e o momento em que algo dentro dele se quebrou e se abriu simultaneamente. Não usou palavras como milagre ou divino. Apenas descreveu o que aconteceu honesta e precisamente. Quando terminou, já era de madrugada. Ele salvou o arquivo, mas não o enviou a ninguém. Não ainda. Primeiro precisava entender o que fazer com isso. Fechou o laptop e foi até a janela. Assis dormia lá embaixo, suas luzes amadoras piscando como estrelas terrestres. E acima, o céu real, vasto, escuro, salpicado de pontos luminosos que viajavam por anos para alcançar seus olhos. Carlo, ele disse baixinho para a noite. Não sei se você pode me ouvir. Não sei nem se existe algo depois da morte. Mas se existe, obrigado. Por me guiar até lá. Por me mostrar que talvez eu estivesse errado sobre tudo. O vento noturno soprou contra a janela, fazendo-a vibrar levemente. Marco sorriu. Provavelmente apenas vento. Mas talvez não. Talvez não. Os dias seguintes passaram em uma estranha mistura de normalidade e mudança sutil. Marco completou seu projeto para o museu, entregando não apenas o sistema de catalogação, mas também um relatório detalhado sobre os arquivos de Carlo, incluindo, com a permissão de Dom Pietro, a história de Monteluce. O padre organizou uma pequena equipe para investigar o relicário. Especialistas em têxteis antigos, historiadores da igreja, até mesmo um físico especializado em datação por carbono foram consultados. O processo levaria meses, mas Dom Pietro prometeu manter Marco informado. Marco deveria ter voltado para Milão. Seu apartamento, seu trabalho, sua vida o esperavam, mas ele continuou adiando a partida. Primeiro mais um dia, depois outro, depois uma semana. Ele começou a explorar Assis adequadamente. Visitou a Basílica de São Francisco, não como turista, mas com verdadeira curiosidade. Observou os afrescos de Giotto, as histórias pintadas nas paredes sobre um santo que abandonara a riqueza para abraçar pobreza e encontrar riqueza maior. Caminhou pelas ruas estreitas, conversou com moradores locais, sentou-se em cafés pequenos e observou as pessoas. Havia uma qualidade diferente na vida ali, mais lenta talvez, mas também mais presente. As pessoas se cumprimentavam, paravam para conversar, pareciam realmente ver umas às outras. Uma tarde, ele encontrou-se na igreja de Santa Maria Maggiore, onde o corpo de Carlo Acutis estava exposto. Marco nunca havia visto um santo moderno antes. A ideia sempre lhe parecera mórbida e estranha. Mas quando viu o corpo de Carlo, preservado atrás do vidro, vestido com roupas simples de adolescente, algo se moveu dentro dele. Ali estava um garoto. Apenas um garoto que amava videogames e programação, que usava tênis e jeans, que vivera no mesmo mundo moderno e confuso que Marco. E de alguma forma, esse garoto havia encontrado algo, uma conexão, um propósito, uma presença que o transformara. Marco ficou ali por longo tempo, olhando para o rosto sereno de Carlo.
Não rezou, ainda não sabia como fazer isso, mas falou silenciosamente em sua mente. Você era como eu, jovem, apaixonado por tecnologia, tentando entender o mundo, mas você encontrou algo que eu perdi. Ou talvez nunca tive. Como você fez isso? Como você conseguiu acreditar? Não houve resposta. Mas enquanto estava ali, uma mulher idosa aproximou-se e ajoelhou-se ao lado de Marco. Ela rezou baixinho em italiano, suas mãos enrugadas, segurando um terço gasto. Quando terminou, ela se virou para Marco e sorriu. Você o conheceu? Não, Marco respondeu. Mas, de certa forma, sinto que sim. Ele era especial. Meu neto estudava com ele. Sempre dizia que Carlo era diferente, não porque fosse estranho, mas porque era luminoso, como se carregasse luz dentro de si. Luminoso, Marco repetiu, pensando na igreja em Monteluce, na luz dançando pelos vitrais. A mulher tocou levemente seu braço. Você está procurando algo. Posso ver em seus olhos, espero que encontre. E então ela se foi, deixando Marco sozinho novamente com seus pensamentos. Naquela noite, ele finalmente telefonou para seu irmão mais velho, Alberto, com quem mal falava desde a morte da mãe. Marco! A voz de Alberto soava surpresa. Tudo bem? Sim, não. Eu não sei. Marco riu sem humor. Posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você acredita em Deus? Houve uma longa pausa. Por que está perguntando isso? Só responde. Alberto suspirou. Eu tento. Mamãe teria querido que tentássemos, mas honestamente, alguns dias sim, outros não. É difícil ter certeza sobre qualquer coisa. E isso te incomoda? A incerteza? Antigamente sim. Agora, acho que aprendi a viver com ela. Nem tudo precisa ter resposta definitiva, Marco. Depois que desligaram, Marco ficou deitado no escuro, pensando naquelas palavras. Nem tudo precisa ter resposta definitiva. Toda a sua vida, ele buscara certezas. Código tinha sintaxe certa ou errada. Problemas tinham soluções ou não tinham. Mas talvez a vida não funcionasse assim. Talvez a vida fosse mais sobre fazer perguntas do que encontrar respostas. Carlo parecia ter entendido isso. Todas as suas pesquisas sobre milagres não eram tentativas de provar Deus cientificamente, mas de documentar as perguntas que a humanidade sempre fizera. Há algo além? Estamos sozinhos? O amor sobrevive à morte? Na manhã seguinte, Marco acordou com uma clareza incomum. Ele sabia o que precisava fazer. Voltou ao museu e encontrou Dom Pietro em seu escritório. Quero fazer algo com a história de Carlo e Monteluce. Marco disse sem preâmbulos. Quero criar um projeto. Não um site religioso, não ainda pelo menos, mas algo que documente estas histórias. As pessoas comuns que encontraram o extraordinário, os lugares esquecidos onde o sagrado ainda habita. Dom Pietro se recostou em sua cadeira, estudando Marco cuidadosamente. Um projeto jornalístico, meio termo entre jornalismo e busca pessoal. Eu seria honesto sobre meu ceticismo, sobre minhas dúvidas, mas também documentaria honestamente o que encontro, sem agenda pré-determinada. Apenas procurar. E se não encontrar nada? Então documentarei isso também. Mas algo me diz que vou encontrar. Não necessariamente milagres, não no sentido tradicional, mas momentos, conexões, luz. O padre sorriu, aquele mesmo sorriso paternal e enigmático. Carlo teria adorado isso. Ele sempre disse que a igreja precisava de vozes honestas, não apenas de propagandistas, pessoas dispostas a fazer as perguntas difíceis. Então, você acha que devo fazer? Eu acho que você já decidiu fazer. Está apenas procurando permissão. Então aqui está. Você tem minha bênção, e mais que isso, tem meu apoio. Posso conectá-lo com arquivos, com pessoas, com lugares. A igreja tem muitas histórias enterradas, esperando alguém com olhos frescos para vê-las. Marco sentiu algo expandir em seu peito. Esperança, talvez. Ou propósito. Ou apenas a sensação de estar finalmente no caminho certo. 3 meses depois, Marco estava em seu apartamento em Milão. Mas era um apartamento diferente.
Ele se mudara do estúdio isolado para um lugar com janelas grandes, luz natural e até mesmo vasos com plantas que, surpreendentemente, ele estava mantendo vivas. Sua mesa de trabalho estava coberta de papéis, livros, fotografias impressas. Mapas marcavam locais por toda a Itália. Pequenas igrejas, capelas rurais, lugares onde histórias estranhas e maravilhosas haviam acontecido e sido esquecidas. O site que ele criara, Buscando Luz, uma jornada cética através do sagrado, estava prestes a ser lançado. Não era grandioso, não prometia respostas, mas era honesto. A primeira publicação seria, claro, sobre Monteluci. Ele havia escrito e reescrito dezenas de vezes, tentando capturar não apenas os fatos, mas a experiência, a sensação de estar naquela igreja, de ser atravessado por algo que não tinha nome. Seu telefone tocou. Era Dom Pietro. Marco, tenho notícias. Sobre o relicário? Sim, os testes preliminares voltaram, o tecido é autêntico, de fato medieval, provavelmente do século XIII, e as manchas... O padre fez uma pausa dramática. São consistentes com óleo de consagração usado em cerimônias eucarísticas daquele período. Marco sentiu seu coração acelerar. Então é real? O tecido é real. Se o que aconteceu em 1954 foi um milagre, bem, isso é questão de fé, não de ciência. Mas a relíquia em si, a igreja está considerando reabrir a investigação sobre os eventos de Monteluci. Depois de desligar, Marco ficou sentado em silêncio. Parte dele, a parte que sempre fora cética, notou que nada realmente havia sido provado. Um tecido medieval em uma igreja não provava aparições de luz ou milagres. Mas outra parte, a parte que nascera naquela manhã em Monteluci, sabia que havia mais. Que a autenticidade não se media apenas em datações por carbono, mas em transformações vividas. Ele havia mudado, indiscutivelmente, permanentemente mudado. Não acordava mais às 3 da manhã, isolado e amargo. Ligava para Alberto regularmente. Havia até começado a frequentar, irregular e desconfortavelmente, mas começado, uma pequena comunidade católica em Milão. Não porque acreditasse em tudo que diziam, mas porque precisava de comunidade, de conexão, de algo além de si mesmo. A fé, ele estava descobrindo, não era um interruptor que se ligava ou desligava. Era mais como aprender uma nova linguagem. Gaguejante no início, frustrante, mas gradualmente tornando-se mais natural. Havia dias em que acordava e tudo parecia fazer sentido, e dias em que acordava tão cético quanto sempre fora. Mas a diferença era que agora ele aceitava ambos. A certeza e a dúvida podiam coexistir. Uma tarde, enquanto editava o site, ele recebeu um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia apenas: "Obrigado." Abriu. "Caro Marco, meu nome é Juliana. Sou prima distante de Carlo Acutis. Soube através de Dom Pietro sobre sua jornada a Monteluci e sobre o projeto que está criando. Não tenho palavras para expressar o quanto isso significa para nossa família. Carlo sempre sonhou que suas pesquisas inspirassem outros a buscar. Ver você fazer exatamente isso é como se suas orações tivessem sido respondidas. Obrigada por honrar sua memória, por continuar seu trabalho, por mostrar que fé e dúvida podem caminhar juntas. Com carinho, Juliana." Marco teve que pausar sua leitura enquanto lágrimas inexplicáveis, embora agora ele aceitasse que nem todas as lágrimas precisavam de explicação, embaçavam sua visão. Respondeu: "Cara Juliana, sou eu quem deve agradecer. Carlo me deu algo que eu não sabia que precisava. Não respostas, mas perguntas melhores. Não certeza, mas coragem para buscar. Espero fazer jus ao legado dele. Com gratidão, Marco." Quando finalmente lançou o site, na noite de uma sexta-feira tranquila, Marco não tinha expectativas grandiosas. Talvez algumas dezenas de pessoas lessem. Talvez ninguém se importasse. Mas na primeira semana recebeu centenas de mensagens.
Pessoas compartilhando suas próprias histórias, seus próprios encontros com o inexplicável, seus próprios momentos de luz em igrejas esquecidas, em momentos ordinários que de repente se tornaram extraordinários. Um homem escreveu sobre o dia em que estava prestes a cometer suicídio e um estranho na rua parou para lhe dar um abraço, sem razão, apenas porque sentiu que deveria. Uma mulher descreveu entrar em uma igreja abandonada durante uma tempestade e encontrar uma paz inexplicável que mudou o curso de sua depressão. Um adolescente compartilhou sobre como ler a história de Carlo, o inspirou a usar suas habilidades em programação, não para jogos ou dinheiro, mas para criar ferramentas que ajudassem pessoas. Marco lia cada mensagem, respondia quando podia e percebia que Carlo havia começado algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Não era sobre converter pessoas, era sobre lembrar-lhes de olhar, de procurar, de permanecer abertos ao mistério. 2 anos depois, Marco estava em pé diante da igreja de Monteluce novamente, mas desta vez não estava sozinho. Ele havia organizado uma pequena peregrinação. 23 pessoas que leram seu site e queriam ver o lugar por si mesmas. Havia jovens e idosos, céticos e devotos, italianos e estrangeiros, todos unidos por aquela mesma curiosidade sagrada que Carlo havia incorporado. A igreja não estava mais abandonada. A diocese, inspirada pela investigação reaberta, havia investido em restauração. As paredes foram reforçadas, os vitrais limpos, os bancos reparados. Mas o essencial permanecia o mesmo. Aquela presença silenciosa, aquela sensação de que este era um lugar onde o véu entre o visível e o invisível era mais fino. Enquanto o grupo explorava a igreja, tirando fotos, conversando baixinho, Marco ficou sozinho por um momento diante do símbolo acima da porta. A cruz entrelaçada. O código que Carlo havia começado a decifrar. Marco ainda estava trabalhando naquele código. Sua pesquisa o levara a 12 outros locais pela Europa onde o mesmo símbolo aparecia. E cada lugar tinha sua própria história, seu próprio mistério, sua própria luz. Ele não tinha respostas definitivas, talvez nunca tivesse, mas havia aprendido que as perguntas eram suficientes, que a busca em si era sagrada. Marco! Uma jovem do grupo aproximou-se. Lucia, estudante de engenharia de software de 21 anos. Posso te perguntar algo? Claro. Você acredita? Agora, depois de tudo que você viu, Marco pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acredito que há mais no mundo do que posso explicar. Acredito que o amor é real, que a beleza significa algo, que conexões acontecem por razões que não são sempre aleatórias. Isso é Deus? Não sei. Mas é suficiente para manter minha atenção, meu coração aberto, meus olhos procurando. Lucia sorriu. Isso é mais honesto do que a maioria das respostas que recebo. Carlo me ensinou isso, que honestidade é mais importante que certeza. Eles ficaram ali juntos, observando a luz da tarde filtrar-se através dos vitrais restaurados, pintando o chão de pedra com arco-íris. E Marco pensou, não pela primeira vez, que talvez isto fosse o milagre verdadeiro. Não luz sobrenatural saindo de tabernáculos, mas luz comum, física, fazendo algo extraordinário quando encontra o ângulo certo, o momento certo, o coração certo. Naquela noite, quando todos já haviam partido e Marco estava trancando a igreja, ele parou mais uma vez. Carlo, ele disse baixinho, onde quer que você esteja, se é que está em algum lugar, espero que esteja orgulhoso. Não sei se estou fazendo certo, mas estou tentando, estou procurando e encontrando algo. Não sei o que nomear. Mas é real, é bom e é suficiente. O vento da montanha soprou através dos ciprestes, fazendo-os sussurrar. Marco sorriu. Provavelmente apenas vento, mas talvez não. Talvez não. E aí, o que você achou dessa história? Ela mexeu com você de alguma forma? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu leio todos e respondo quando posso.
Se você gostou, não esquece de deixar seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Tem muito mais conteúdo assim chegando. Histórias reais, mistérios, jornadas emocionantes que vão fazer você pensar e sentir. Valeu demais pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.